A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios de Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. Nunca falhamos, aqui estamos mais uma vez, para que não falte nada a quem nos ouve. Nova dose de sugestões da semana do Pop-Up. Pedro Buxeri Mendes, vamos começar por ti. E eu não faço ideia o que é que vais sugerir às pessoas. Olha, primeiro os Suede vêm cá. É verdade, sim, senhor. Uma banda inglesa, britânica. Percebeu muito. Do tempo da Britpop e que eu também sempre gostei, digamos assim. Tenho bastantes dos primeiros CDs e CD singles, umas raridades. CD singles, coisas que já ninguém tem. Podem valer um bom dinheiro, segundo o meu amigo Bruno Vieira Amaral, não devem valer nada. Mas devem valer uns 70 cêntimos. Se é em CD, tenho muitas dúvidas que tenha. 70 cêntimos. Não, está na moda o CD. Vem ao Dou-te 70 cêntimos por isso. Vem ao Porto pela coleção completa. Naquela arena com o nome de cerveja, não é? Superboc Arena, acho eu. É assim que se chama. Também vem ao Campo Pequeno. E depois vem ao Campo Pequeno na sexta-feira. Ainda havia bilhetes quando estamos a gravar isto. Que é a Cristal Arena, não? Não sei. É a primeira sugestão. Cristal. Segunda sugestão, um livro de um colaborador aqui do Observador, tanto no texto como na voz, o Nuno Gonçalo Poças, ou Poças, não sei como é que vocês dizem. Poças? É mais Poças. Eu digo Poças, até porque sou amigo do Nuno Gonçalo Poças, que reuniu alguns dos textos que publicou aqui no Observador sobre política. Ele faz análise, não sei se é análise, escreve sobre política, é um colunista político. Sim, análise sobre a atualidade sociopolítica. E o livro reúne, ele chamou Águas de Bacalhau, que eu acho um ótimo título, do advento da geringonça à ascensão do Chega. Como sabem, não sei se já falámos aqui sobre isso, mas eu escrevi um livro sobre os anos 80 e estou a escrever um livro sobre os anos 90, não sei se alguma vez falámos sobre isso aqui. Não tenho a menor intenção, vontade ou curiosidade de escrever um livro sobre as décadas de 00 e de 10 e desta, não é? Porque... Mas poderás ser convencido pelo teu editor. Sim, exato, com um cheque, um livro de cheques ou com uma pistola. Não, estás disponível a ser persuadido. Não consigo, e por isso é que este livro é aconselhável, eu não consigo, outras pessoas poderão conseguir, make sense, portanto, tirar um sentido do que se tem passado nos últimos 15, 20 anos. Nós estamos em 2026, portanto, mais ou menos a seguir ao Euro 2004 até agora. O Nuno chama, de facto, do advento da geringonça à ascensão do Chega. A geringonça, para o jornalismo português, é a seguir à descoberta da penicilina a coisa mais importante que aconteceu. Mas eu não tenho eu não tenho a certeza. Não sei onde é que está o pão com manteiga no meio disto. Estou muito curioso, nunca vou saber, claro. Estou muito curioso o que é que acharão os historiadores daqui a 50, 100 anos sobre esta fase da vida portuguesa, da democracia portuguesa, se foi bom, se foi mau. Claro que os historiadores não fazem este tipo de juízos, mas imagina que há um tipo como eu que escreve um livro sobre este tempo, o que é que achará? Porque, por um lado, tivemos estabilidade política, mas, por outro lado, tivemos, e eu creio que o Nuno partilha mais ou menos esta opinião, pelo menos os textos são neste sentido, por outro lado, tivemos uma espécie de anestesia que, pelos vistos, continua com este governo, enfim, é a opinião de alguns, incluindo de Passos Coelho, não é? E pronto, do advento da geringonça à ascensão do Chega e os Suede, e ainda... um magnífico automóvel. E ainda, sim, isso era o que dizia o Carlos Cruz. O filme sobre Melania chegou à Prime Video, portanto podemos ver, quem tiver uma subscrição. Eu devo dizer que eu sempre achei Melania, ela não abre bem a boca, mas eu achava... Estás a falar fisicamente, o movimento, é isso? Sim, mas eu achava que esta mulher, ela é esperta. Eu tenho a mania que interpreto bem. E que sabes tudo. Como todos nós. Claro. Eu achava esta senhora, nem sabia bem a idade dela, só fui ver ontem. Ela nasceu em 1970, tem 55, nasceu em abril, vai fazer 56. E eu pensava, ela, coitada, ela aguenta. Bom, o filme dela é inacreditável. Lembram-se de bom? Aquelas coisas que o Borat fazia e o Ben Stiller no inacreditável porque é difícil de acreditar. Sim, do Zoolander. Aquele Zoolander. Ou seja,
De vez em quando nos filmes americanos nós vemos um tipo muito rico e muito parvo a fazer umas... O filme é inacreditável. Não se consegue acreditar no filme porque não tem nenhuma ironia. Eu vi 20 minutos. Nós temos cenas em que é de noite dentro do carro e ela está de óculos escuros. É inacreditável. Mas não está a brincar, não há ironia. Certo. Mas isso não tem graça? Vamos ter aqui um filme de culto daqui a 10, 20 anos. Vai ser o Scream. Ou The Rocky Horror Picture. O filme vale a pena ver. Não é para estar a falar mal e o Trump é maluco. É o terror das pessoas que estão à volta dela, os tipos que estão a ver o vestido que ela vai usar na tomada de posse e não sei o quê. Tu percebes que aquilo é terror. Devem ter medo de ser despedidos ou Se tu vires o filme... É inacreditável. Desculpa. Experimental, como uma cena experimental, não parece melhor? Não, dá para ver que, de facto, o homem mais poderoso do mundo, que é o Donald Trump, quer dizer, de facto, não deve bater bem. Não deve bater bem. Tu tens essa suspeita. Sim, não deve, de facto. E o filme é inacreditável, mas merece ser visto, pelo menos um bocado, para que se perceba onde eu quero chegar. Pois bem, estou aqui um pouco... Melania na Amazon Prime. Exato. Bruno Viana Amaral, vamos por ti agora. Tudo coisas incompletas, ainda estou a meio disto tudo. Tem 3 sugestões. Mas este processo é interessante. Este processo é que é. Olha, vou começar aqui por um livro agora editado pela Quetzal. É uma espécie de biografia, mas é uma história da vida do Baruch Spinoza, ou Bento Spinoza, descendente de judeus portugueses que tiveram de fugir para os Países Baixos. Ele nasceu em Amsterdão, e é uma história de um dos pensadores, de um dos filósofos mais importantes do mundo ocidental, e é também este livro, que é do Ian Buruma, que foi editor da New York Review of Books, era daí que eu conhecia o nome dele. É também um livro que faz um retrato dessa Amsterdão, onde foi possível germinar e florescer um espírito até radical de pensamento livre, como o de Spinoza. Não que ele seja apenas um produto dessa época, até porque sofreu na pele as consequências do exercício dessa liberdade, mas também ao mesmo tempo é difícil pensar que algum do pensamento produzido por ele tivesse sido possível num outro contexto, que não o contexto tolerante, e o autor explica muito bem o significado deste conceito tolerante nos Países Baixos no século XVII. Não é a tolerância o que hoje os neerlandeses alardeiam como uma virtude, mas é aquela coisa de, se não causar muito dano, não vamos proibir. E isto tem a ver com as comunidades que existiam, as comunidades judaicas, por isso é que encontraram aí refúgio, apesar de haver também limites para essa liberdade e para o exercício da liberdade religiosa. Mas o problema deles até era mais com os católicos, com quem estavam em guerra, do que propriamente com os judeus. Por isso é que não permitiam a construção de edifícios, de igrejas, de templos católicos, e permitiam, mas tinha que ficar meio escondido, e permitiram a construção da sinagoga portuguesa em Amsterdão. E toda esta história também é muito, talvez, mal conhecida em Portugal, porque a comunidade judaica era conhecida como a nação portuguesa. E conhecemos, creio eu, pouco desta história, que está ligada à nossa história, porque eles são descendentes de portugueses. Pelo meio, o Ian Buruma conta algumas histórias de outras personagens dessa comunidade, e tudo isso é muito interessante do nosso ponto de vista, de portugueses. Depois, claro, há o alcance universal do Spinoza, do que significou, em termos de exercício dessa liberdade, ele tomar certas posições, não só na sociedade holandesa daquele tempo, mas também para a comunidade judaica, de onde ele vinha e da qual acabou por ser expulso. Essa é a minha primeira recomendação, ainda vou aqui a meio do livro. Outros pensadores fundamentais do século do mundo ocidental, mas este do século XX, John
e Paul, não é preciso dizer os apelidos. Pois é. Este é um livro publicado pela Ziggurat, é de Ian Leslie. O livro tem o título John e Paul, uma história de amor feita de canções. Isto foi um bocado de impulso por nós termos estado a preparar um programa que era sobre o Paul McCartney e o documentário que está na Amazon. Está na Amazon. Na Amazon. Prime Video, E então eu disse, deixa cá ver, porque os Beatles isto está sempre a render e é sempre bom ouvir e ler coisas sobre a história deles, por muito que conheçamos pormenores de Hamburgo e do Cavern Club e como é que foi o início, onde é que se conheceram e as mães que morreram e essas coisas todas. Há sempre coisas como novas. A Arca do Pessoa, não é? Há sempre, encontras sempre, ou mesmo a maneira de contar a história é um bocadinho diferente. Estou a gostar muito. O John Lennon era de facto insuportável. Dizê-lo. Já podemos dizer também. Não, acho que se pode dizer que era mesmo um tipo insuportável. E que santa paciência do Paul McCartney. Ainda bem que foi assim, e ainda bem que ele era insuportável, porque de facto houve ali qualquer coisa no encontro destes dois senhores que não se pode explicar unicamente ou pela personalidade ou pela história, ou pelo que eles conheciam, pela música que eles conheciam. Há aqui uma série de coisas que mesmo todas juntas não explicam o inexplicável que foi este encontro e o que resultou desse encontro, que é talvez só o melhor cancioneiro da música pop de sempre. E é um livro também vou a meio. Outra coisa que deixei a meio é um documentário que está na Netflix, que é Inside the Manosphere. É lá. Mas deixaste também porque não tiveste tempo ou porque adormeci. Estava a gostar até. Mas deixa-me só dizer. Adormecer para ti não é critério. Não é porque a minha vida é complicada. Exato. Mas estava a gostar. Isto é um documentário do jornalista Louis Theroux, que é sobre aquilo que chamam a manosfera, não é? Dos influenciadores. Tipo Andrew Tate, é Andrew Tate que ele se chama, não é? E outros que prometem que todos os rapazes, se quiserem, podem ser machos alfa. Portanto, porquê? Porque 80% das mulheres sentem-se atraídas por 20% dos homens. Então eles querem fazer parte desses 20% dos homens, e isso implica o quê? Implica ser uma autêntica besta e ir ao ginásio. É basicamente, no fundo, os conselhos que eles dão. E entretanto pedem que os tipos invistam em aplicações financeiras, que é assim que eles ganham, claro. dinheiro. Mas eu de vez em quando recebo nas sugestões das redes sociais aquelas coisas, como passar a autoridade, a postura, tipo, nunca cumprimentes ninguém estando sentado, nunca des um aperto de mão estando sentado, olha as pessoas nos olhos, não digas por favor, diz não sei o quê, e esse tipo de conselhos. As redes tornaram-se de facto uma fábrica de conselhos, de moral e de atitude. Sim, é fácil tu seres um homem confiante e estudares confiança, mantras e capacidade de atração, e vais ser multimilionário e ter bué de gajas. E eu só me consigo lembrar daquela velha lição do Pedro Abrunhosa, sintetizada num verso, que estes tipos deviam ler, que é quando ele diz: o que mais gosto em ti, se queres saber o que eu acho, é que consigo ser homem sem dar uma de macho. E eles deviam ler o Pedro Abrunhosa, recomendo vivamente. E não lhe chamo manosfera, acho que lhe podiam chamar machosfera. Machosfera seria uma tradução mais... em português, claro. Em português, sim, claro. Sim, não parece que são irmãos, não é? Tudo. Podia ser dos bros, dos manos. Mas também há essa, é uma irmandade. É uma irmandade. Com muito, ali com umas grandes doses, às vezes, de homoerotismo. Também há ali um bocadinho. Mas isso não é crime. Não é crime, não. Meu amigo, hoje é quase obrigatório. Crime, não. Até no nosso programa há um bocadinho. Achas? Muito bem. Tiago, acho mesmo. Eu tenho 3 sugestões muito rápidas. Tens? Primeiro, um livro que não li. Os nossos ouvintes. Hoje vou fazer uma de Pedro Buxeri. Os nossos ouvintes. E o nosso e-mail? Calma, o e-mail vou dizer no fim. Os ouvintes depois depende da época, não é? Tenham calma, não sejam assim. Até fiquei baralhado. O livro chama Sete Rios.
É um livro publicado pela Temas e Debates. A autora chama-se Vanessa Taylor. E é um livro que conta a história... Bom, não conta a história... Sete rios? Sim, não conta a história dos rios, porque a história dos rios nasceu e depois... Se fosse o nosso presidente diria, não conta a história do rios. Dos rios, mas conta a história como estes rios em particular, os rios são o Nilo, o Danúbio, o Ganges, o Tamisa, o Mississippi, o Níger e o Yangtze. Ora, isto é uma grande ideia. E o Tibre? Epá, não fui eu que escrevi. Se calhar vai haver um segundo volume, não sei. Conta a história de como estes rios influenciaram países, impérios, civilizações, a história, etc. E tal. É verdade, sim, senhor. E eu estou muito curioso porque acho isto muito interessante. Claro. Aprecio muito estes temas. Sim, coisas fluviais. Exatamente. Tu gostas de correr junto ao rio, não é? Tu gostas de correr junto ao rio. Sim, aprecio. É fresquinho. E sabiam que o Mondego não nasce em Espanha? Por acaso sabia. Acho que ainda ensinam isso na escola. Nasce no Mondeguinho, na Serra da Estrela. Não sei. É o Mondeguinho. Outra coisa, estejam atentos ao moço que dá pelo nome Miguel Maroco, que tem tocado sobretudo piano e teclas e etc. com imensa gente e que no dia 10 de Abril edita um álbum só que se chama Desgraça. A 18 de Junho toca no Beleza, tem uma canção nova que se chama Sayonara, além de já ter uns quantos singles desde o final do ano passado, e vale bem a pena, é muito interessante. E uma coisa que eu descobri há pouco tempo, está na Filmin, apesar de também estar na RTP Play, mas já que está na Filmin vale a pena voltar a falar, que é uma série curta que passou na RTP aqui há poucos anos, que se chama Até que a Vida nos Separe, e que tem aquela premissa muito interessante, que é uma família que gere uma quinta onde são organizados casamentos, mas cujas relações dos vários elementos da família estão todas pela hora da morte, entendem? Okay. E a família chama-se Paixão, também é muito interessante, tem tudo muita piada, mas o mais giro de facto é o enredo, são as interpretações, é uma belíssima série, se puderem ver, só tem 8 episódios, é curtinha. Então não custa. Olha, na Filmin também está o concerto dos Blur em Wembley, vi este fim de semana. Já não adormeceste, mas isso já não adormeceste. Não, vi durante o dia também. Já tinha, mas vale sempre a pena, não é? Epá, é tão bom. Esta é melhor do que ver o Sinners, não é? Para mim não há nada melhor do que ver um concerto dos Blur. Atenção, Pedro, o que é interessante é que nós estamos a gravar este pedaço antes dos Oscars e agora, neste momento, quando isto está disponível, Sinners pode ter ganho tudo. Se calhar ganhou tudo. Ganharam assim, tudo. Sim, mas o Pedro mas não mesmo tem assim que dar é melhor ver tinta a secar do que... Também não sei. Mas acrílica, bom... Tu não viste o filme? Mas se Sinners estivesse a concorrer com o Damon Albarn, o Bruno também não hesitava. Claro, mas se a minha família estivesse a concorrer com o Damon Albarn, tu votavas no Damon Albarn, obviamente. Vamos lá fechar isto. Maria Ramos Silva, alguma dignidade, por favor. Isso vai ser um pouco mais difícil, mas porque o Bruno falou de manosfera, eu vou voltar um pouco aqui à manosfera. Quer dizer, não vou bem, vou aqui para o machosfera. Exato, vou para o outro lado. Eu penso que tu já trouxeste este livro, mas antes de ele ser... Sim, o Girl on Girl. Trouxe, sim, senhor. Já trouxeste a certa altura. Agora foi publicado em português. Pronto, é precisamente isso. E, portanto, está assim mais acessível, digamos. É um belíssimo livro. É uma edição. É isso que eu queria chegar. Não sei se é um belíssimo livro. Eu gostei muito. Isto foi escrito pela Sophie Gelber, não? Ela é jornalista e escreve para a Atlântica. Agora a edição portuguesa tem o selo da Penguin. Ela basicamente faz um apanhado. Essa parte eu acho interessante porque funciona como um compêndio dos últimos... lado histórico. Sim, de registar aquilo que nós às vezes nos queixamos muito, sobretudo aqui o Pedro com razão, dos últimos 30 anos da cultura pop e a forma muito misógina, não há outro nome, como a música, o cinema, a televisão, de alguma forma tratou, explorou conteúdos, as próprias figuras femininas, enfim. Começas a ler e ao fim de 10 páginas há coisas que já não nos lembramos e que percebemos que de facto são não só presentes, como hoje fazemos, e bem essa reflexão, convoca-nos de alguma forma a pensar como é que nós vimos isto e achámos normal, não é? E hoje já não acharíamos, e se calhar ainda bem que já não acharíamos. Por outro lado, e é isso que me deixa sempre de pé atrás, porque estas coisas começam sempre com um princípio muito bem intencionado, eu compreendo, mas eu acho que quando tu corres o risco de colocar demasiado, talvez, ou trabalhar demasiado a mulher, esta coisa, elas ficaram umas contra as outras, não é? E de colocares demasiado a mulher no papel da vítima, acabas por lhe tirar voz. E acabas por lhe tirar também, muitas vezes, algum poder. E, portanto, eu acho que reconheço que é muito difícil encontrar esse equilíbrio.
Mas também não sei quem é a melhor pessoa para julgar se, por exemplo, uma figura como a Madonna se deu mais à objetificação ou se, por outro lado, teve um papel absolutamente fundamental na emancipação feminina. E quantas miúdas hoje não têm carreiras e perfis e trabalhos e posturas e atitudes na sua vida também pessoal à conta da emancipação que figuras como a Madonna trouxeram. Pronto, a juntar a isto, eu acho que ela cede em alguns momentos, e é aí que depois compromete essa estrita análise mais histórica. Acho que traz muita presunções ou percepções, como nós diríamos hoje. Ela tem frases como, e passo a citar, presumivelmente eram os homens que decidiam o que os casais iam ver quando saíam para ir ao cinema. Isto é verdade. Estás a perceber? Ou seja, according to who? Percebes? According to who? As mulheres não decidem. Epá, eu não sei. Depende. Eu acho que há aqui muitas certezas. Percebes? Eu acho que há aqui muitas certezas que partem do ponto de vista dela, que eu compreendo que é sempre Sim, é um ensaio muito... Sim, mas muito livre, percebes? Eu acho que acaba por ter aqui uma película que é muito... Isto é só um exemplo, tem outras, não é? Ela tem outras. Ela fala, por exemplo, de uma cena do American Pie com uma miúda que ela diz que é impossível. Impossível acontecer. Olha, por acaso isso... Mas isso eu acho, eu há pouco tempo vi pela primeira vez, nunca tinha visto o American Pie. Há cenas que são impossíveis, porque seriam impossíveis a acontecer... Impossível. Porque, mas segundo quem? Estás a perceber? Bruno, segundo quem? Isso é a tua que estás a perceber. São percepções, são claro. percepções, e eu acho que... Muita gente diz essas coisas acerca dos filmes. Hoje aquele filme não seria feito. Sim, não, mas nem é disso que eu estou a falar. Há cenas que ela acha que são inverosímeis, que são totalmente inverosímeis, porque só aconteceriam na pornografia e, portanto, era impossível a mulher estar naquele papel de livre vontade. Pois... Estás a perceber? Ou seja, há aqui... é outra coisa. Claro. Depois há outra camada, claro, que é as coisas que aparecem ali que hoje não seriam feitas porque seriam absolutamente... Sim, era nesse sentido. Pronto, mas não, ou seja, isso aí é que me deixa de alguma forma um pouco... e depois não é só isso, dá a ideia que também há aqui uma certa debilização, se quiseres, dos últimos 30 anos e dos anos 90, início de 2000, muito como saco de pancada, como se a história começasse ou acabasse ali, quando tu chegas a 2026 e qual é um dos filmes do ano? É um filme feito por uma mulher, num remake de uma história com uma mulher branca lindíssima à procura do príncipe encantado e de volta ao seu príncipe encantado. Quer dizer, estás a perceber? Ou seja, tu tens uma oportunidade para fazer uma coisa diferente, é que não foi contado por um homem, não é? Sim, mas eu acho que a autora escolhe claramente um intervalo temporal e como isso definiu a orientação eu acho, de boa parte da cultura pop. De história, e percebo isso. Acho que há coisas que depois se atravessam aqui por caminhos que são menos interessantes. Não é ser que são menos interessantes. Sim, estou a dizer isto do ponto de vista de mulher, porque também não gosto que me roubem a narrativa, estás a perceber? Ou seja, eu acho que as mulheres também não gostam disso. Sim, eu tenho querem uma justiça que não, de alguma forma, também não silencia a sua própria versão. Não estejas a silenciar a Maria. Não. Eu não interpretei dessa forma sempre. Acho que há muitas ocasiões em que a autora não coloca a mulher no lugar da vítima, não me parece, e que explica e que dá a entender de facto aquilo que estavas a dizer de... Não, mas censura, há coisas que ela... ou seja, ela não deixa de haver ali depois uma censura subtil. Não, que vem claro, pronto, mas mesmo esse questionamento eu acho que isso ajuda a fazer... Ou seja, ela também faz parte da armadilha, não é? Das mulheres contra mulheres, aí é que está desse jogo. Claro, mas isso é uma das premissas do livro, certo? Que ela também cede. Mas é um ponto de vista. É como tu dizes, é a percepção. Mas isso ajuda a fazer do livro um documento interessante. Não, claro, mas eu acho que sim. Eu acho que é um documento muito interessante. Nem que seja para despertar a discussão. E eu acho que isso vale a pena. Acho que sim. Até porque é um tema que normalmente não é muito conversado. Mas já acabou? Não. Agora trago Vamos embora. O nosso momento Comic Relief. Quero que vão ouvir Tim Maia. Esse vozeirão de sol do funk brasileiro que vai ter assim umas belas reedições. Diz lá, conta lá. Não, é toda essa história, não é? Isso é porque começou a ser reeditado aquela trilogia do Tim Maia Racional, sim, em que ele faz 3 discos que são extraordinários e que têm algumas das canções mais conhecidas do Tim Maia hoje. Aquilo não estava editado de forma integral em vinil e agora vai passar a estar. E os discos são todos baseados num momento em que ele integra uma seita em que acredita que há uns aliens que, enfim, é muito complexo. Ele passa a andar sempre de branco, sempre a vender um livro que o guru tinha escrito. Aquilo influencia a vida dele durante um período, até que depois o guru mais tarde é apanhado porque afinal era um grandíssimo bandido e fazia coisas e ele
descobre que se calhar então é melhor voltar a beber, a fumar e a ser Tim Ora Maia. bem. Mas Ora pelo bem. meio fez esses discos. Fez. Extraordinários. E acho que havia ali um hiato, não é? Que as pessoas tinham para conseguir chegar a isto nos vinis, era ali, enfim, contrabando e coisas do género. Pois, sim. E pronto, claro que hoje temos o streaming, as internets, essas coisas todas, mas acho que vale sempre a pena voltar ao grande Tim Maia, que já não está cá desde 98, Pois é. mas pronto, 50 anos depois em grande forma estes álbuns. Pois é, meus amigos. Muito bem, vamos embora. Sugestões entregues estão todas em podcast. Sigam-nos e não percam nenhum episódio. E como dizia a Maria muito bem, escrevam-nos para popup@observador.pt. Nós voltamos na quinta-feira. Até lá.